Hoje nós estamos com autoridade. Agora sim, né? Vamos conversar com a autoridade eleita. Essa sim, autoridade Senador máxima. eleito Jaime Bagatoli, hoje aqui no nosso programa. E com mais tempo, né? Ele veio da outra vez, estava, né, a gente ia sabatinar um candidato, então agora com mais tempo para a gente poder conversar, mais tranquilo também. Prazer tê-lo novamente aqui, o senador eleito Jaime Bagatoli. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, o Chico da Mata, boa tarde, o Anderson de Matos, boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores daí da SIC TV. E esse programa aqui, seu aqui, de vocês aqui, chumbo grosso, isso que é chumbo grosso mesmo. O senhor gostou, senador? Gostou do programa? Gostei, eu vi aí aquele dia com o nosso governador Marco Rogério. Eu estava vendo aí, a audiência sua aqui é muito boa, viu? Muito grande aí. O senador eleito Jaime Bagatoli, ainda a gente está vendo ainda, né, estamos vivendo ainda algumas incertezas devido ainda nós estarmos em meio à política, acaba desse final de semana, meia campanha. Mas como é que estão já as preparações para a partir aí? É fevereiro ou é janeiro que já começa ali os trabalhos, ali no Senado? Não, a posse em Brasília lá é só em fevereiro. Dia 1º, né? De fevereiro que vai ser a posse. E parece que dia 19 de dezembro agora é a diplomação aqui em Porto Velho, né? Mas a posse lá em Brasília é só a partir do dia 1º de fevereiro. E como é que está já os pensamentos, o preparativo? Se for analisar, é uma responsabilidade muito grande, né? Representar um estado igual o estado de Rondônia, né, Jaime? É uma responsabilidade muito grande. Eu quero mandar aqui um abraço à minha amiga, a deputada Silvia Cristina, que está aqui também com nós nesse momento aqui. E dizer para você o seguinte, a responsabilidade é muito grande, mas o estado de Rondônia soube escolher o melhor candidato ao Senado. É um senador do setor produtivo, um senador do agronegócio, um senador que vai ajudar muito o estado de Rondônia, os 52 municípios do estado, e principalmente nas questões que se referem não só ao estado de Rondônia, mas ao Brasil. A responsabilidade que o senador ele vai ter com o país, e nesses próximos anos aí, nós sabemos da grande responsabilidade da reeleição agora, que nós temos agora, também do nosso presidente. E todos sabem que o Bagatoli é muito ligado ao presidente Bolsonaro, mas eu quero dizer para vocês, o Bagatoli quer contribuir muito com o estado de Rondônia, não só no setor produtivo, mas no setor que se refere à infraestrutura, à educação, à saúde, à segurança. E a saúde, você sabe a situação que nós temos hoje no estado de Rondônia e a responsabilidade do próximo governo, juntamente com o senador e o presidente da República que for eleito. Tá certo, o senhor tem 8 anos, né, para trazer para nós aqui muitos benefícios. O senhor já tem o primeiro projeto, esse aqui eu vou já bater de primeira lá no Senado. Como é que tá? O primeiro projeto eu quero ajudar aqui, não sei se pode ou não falar assim sobre governo, sobre presidente, mas o que eu quero ajudar muito, principalmente, nós temos que tentar o maior gargalo que nós temos hoje. A deputada Silvia Cristina tem ajudado muito o estado de Rondônia nessa questão da saúde. Vocês estão vendo a situação caótica que passa a saúde do nosso estado de Rondônia. Isso não só em Vilhena, que precisa se reativar de novo o hospital de base em Vilhena. O hospital de base como é que eu vou falar para vocês? Fazer um melhoramento no hospital de base de Cacoal, construir um hospital em Ji-Paraná, um em Ariquemes e terminar aquele hospital que está lá em Guajará-Mirim. Isso é uma grande responsabilidade do próximo governo e nós precisamos focar muito nessa questão da saúde. Claro, o Bagatoli ele tem a grande responsabilidade dentro do setor produtivo, ele foi eleito pelo setor produtivo, não só pelo setor produtivo, mas a grande esperança do setor produtivo, da agricultura, da pecuária, da agricultura familiar, que é onde que o Bagatoli quer muito focar, no pequeno produtor, na agricultura familiar, porque o médio e o grande produtor não precisa de muita ajuda, precisa que esteja estrada, pontes,
E uma outra coisa, Chico, que eu quero falar para vocês, é essa situação da BR-364. Essa é uma situação também caótica do Estado. Felizmente ou infelizmente, vai ter que ir para privatização. Só que da forma que foi colocado aí esse projeto de privatização a princípio, ele não pode ser aprovado, pelo que eu vi lá em Brasília, quando eu estive lá no início desse ano. Eu vi esse projeto aí também, ouvi falar, né, e vi algumas matérias, projeto para privatizar, mas vão utilizar, não vão continuar pagando e ter a BR do jeito que está. Aí não adianta nada, né? Não vai resolver nada, é para daqui 10 anos começar a construir. Então, para a gente aqui não vai adiantar nada, porque a quantidade de pessoas que morrem no trecho da BR-364 é muito grande, o senhor sabe disso, né? Principalmente na campanha, deve ter andado demais aí nesse trecho. É muito perigoso. Pelo menos deveria ter aqueles pontos de desafogo ali nos trechos da BR. Não já colocar o povo para cobrar, fica difícil, né, senador? Porque, viu, Anderson, é exatamente isso que você está falando, você está coberto de razão. O projeto inicial aí, pelo que eu vi lá, ainda no ano passado, no início, depois estive lá de novo no início desse ano, o projeto, ele, na verdade, a duplicação ela é de Porto Velho, são 700 quilômetros dentro do território de Rondônia e mais 100 quilômetros até o Comodoro, de Vilhena ao Comodoro. Então, são 800 km. 800 km parece que vai ter 8 pedágios. Esses 8 pedágios, da forma que está, vai onerar muito o custo. Só para vocês terem uma ideia, pelo que a gente viu a princípio lá, uma carreta dessas 9 eixos, gastaria-se R$1.000 por viagem. Só de muito pedágio? caro, é muito caro, Meu não Deus. tem como ser. E o pior disso tudo que eu vejo é o seguinte, existe um certo tempo para eles duplicarem somente 100 km, 100 a 110 km, entrada e saída das principais cidades. Alguns lugares devem fazer terceira faixa, nessas subidas mais longas aí, mas é impossível, porque isso aí vai onerar, e você sabe que o custo disso aí, ele vai cair em cima do produtor, é lá em cima da produção, e quem vai pagar essa conta também é o consumidor final. O consumidor final que sobra, né? é sempre que vai sobrar, é para ele mesmo. É porque ele vai ter que tirar de alguma maneira. E eu vejo uma carreta, R$1.000, misericórdia, por viagem. Olha a quantidade de carreta que a gente não topa aí nessa BR. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, é muita grana. Só para vocês terem uma ideia, no forte mesmo da safra, mesmo quando dá o forte mesmo da safra aí, só na soja, não vamos falar outros caminhões aí, é em torno mais ou menos de 700 a 800 carretas por dia. Por dia, vindo e indo, entendeu? Então, só na soja, porque nós temos aí as Trade, tem a Mage, tem a Cargill, tem a Bung, tem a DM, tem as 4, e mais o mercado interno, né? Mas só exportação, principalmente quando começa aí o forte do gargalo, mesmo da rodovia, onde aperta o fluxo, que é o maior movimento de caminhão, é a partir do começa dia 25, mais ou menos, de janeiro, em diante até o final de abril. Esse é o maior gargalo que nós vamos ver nessa rodovia aí, e infelizmente, do jeito que ela está aí, não tem mais condição. Por isso que eu falo, felizmente ou infelizmente, ela vai ter que ser privatizada. Só que dos modos, do jeito que está lá, ela não pode passar, tem que ser revisto antes de ser feita essa privatização. O senhor já promete chegar já arrumando essa confusão, já arrumando essa briga aí. Sim, você sabe que primeiro tem que passar na Câmara dos Deputados, né? Vai passar primeiro lá para depois chegar no Senado. Mas a gente vai fazer um acompanhamento. Eu tinha muita, assim, antes era o Tarcísio, né, que vai ser o governador de São Paulo agora. Eu não sei quem vai ser o próximo ministro aí dos transportes, o ministro da infraestrutura, mas nós temos que estar unidos lá, levar tem que estar junto, unido, os 8 deputados federais, os 3 senadores, independente de sigla partidária. Nós temos que pensar pelo nosso povo, pelo estado de Rondônia, e porque essa questão a partir das eleições já terminou, não tem, só temos agora eleição para presidente e para governo, mas deputados federais e senadores nós já sabemos quem são, e os que ficaram lá, os outros 2 senadores, vai ter o suplente
do Marco Rogério, porque eu acredito que ele vai ser eleito governador do Estado, e tem que estar unido os 3 senadores e os 8 deputados federais para nós estarmos unidos nesse projeto aí. Ô, senador, e o Bolsonaro falou muito de linha férrea, travou tudo. Como é que está essa situação? Para Rondônia, aqui, para ir até no porto, né, do Madeira, mas desabafava aí muito se tivesse, hein? Ô Chico, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem estiver nos acompanhando nesse momento, nos assistindo aí, todos os telespectadores, eu quero dizer que se o Brasil não fizer, Chico, eu venho do setor produtivo, eu entendo muito do agronegócio, eu sei o que o Brasil produz de soja, de milho, de trigo, de algodão. Eu digo para vocês, se nós não tivermos nos próximos 10 anos, o Brasil não investir no mínimo, não fizer de mínimo de 6 a 8 mil quilômetros de trilho, o Brasil vai entrar num colapso total. Por quê? Porque as rodovias nossas não suportam mais esse transporte rodoviário a longa distância. E o transporte a longa distância, acima de 800, 1.000 km, acima, 1.500 km, é impossível hoje, por exemplo, você sair com um caminhão de soja, um caminhão de milho, estava saindo de Sinop e indo a Paranaguá, isso era impossível. Hoje nós já temos uma ferrovia, mas ela está no gargalo também. Aquela de Rondonópolis, ela embarca e desembarca 50 mil toneladas dia. Para você entender o que é isso, é 1.000 carretas por dia, só de soja, que embarca naquele terminal ferroviário lá de Rondonópolis. E isso vai ter que acontecer também na nossa região. Até porque os defensivos, adubos, insumos, tudo isso que for a longa distância, nós não temos mais condições nos próximos anos de transportar tudo sobre caminhão. E às vezes assim a gente pensa, Chico, tem gente que pensa, mas aí o transporte vai acabar? Não, não vai acabar. Nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tem muito mais quilômetros para vocês entenderem de trilho do que nós temos de rodovia no Brasil. Muito mais. Tem mais de 200 mil quilômetros nos Estados Unidos de ferrovia. O Brasil tem 24, 25 mil quilômetros. Então, vocês vejam que lá nos Estados Unidos, para cada um caminhão que tem no Brasil, lá tem 15. Por quê? Porque daí vai entrar a industrialização. O transporte rodoviário ele vai ficar para trecho curto, aí de 400, 500 quilômetros, no máximo, quando 800 quilômetros, e cargas de valor agregado, como câmara fria, frigorífico, isso até pode ser numa distância maior. Mas produto in natura, igual soja, milho, minério de ferro, é impossível. Isso aí vai ser transporte ferroviário. Tá certo. O que está faltando para Rondônia dar um pulo lá em cima, no setor de soja, milho, algodão? Estilo que falta? Mato Grosso? Isso. O nosso terreno aqui é propício ou é muito sobe e desce? Muito morro? Ô Chico, eu tenho falado aí durante a campanha, inclusive, ele é o único estado do Brasil, nós não temos dois, é o único estado do Brasil que temos 52 municípios vai ter soja. Nos 52. Claro, uns mais, uns menos. Às vezes as pessoas falavam assim, Bagato, Ji-Paraná, Ouro Preto, não vai plantar soja, vai. Ji-Paraná vai ter, Ouro Preto vai ter, no Jaru vai ter. Claro, numa proporção menor pela quantidade de área, mas uns 10% das áreas também vai plantar, talvez até 15%, até 20%, entendeu? Porque é só você ver como é que é o Paraná. Se fosse no Paraná plantar em áreas de topografia só igual é na Chapada dos Parecis, igual é Vilhena, Comodoro, Campo de Julho, Sapezal, Campo Novo, poucas áreas se plantaria no Paraná, entendeu? Então, áreas igual essas aí no Brasil, só tem elas, não tem outras áreas, tem poucas de Chapadão, mas nós temos muito terreno, por exemplo, Ariquemes, o Vale do Jamari, Porto Velho vai ser o maior produtor, é um município maior e ele tem uma topografia invejável, o município de Porto Velho. Mas eu falo para vocês, os 52 municípios vão produzir e nós temos um grande diferencial para o Mato Grosso. Olha que vocês estão ouvindo, vocês estão assistindo, uma pessoa que entende do setor produtivo. A grande vantagem de Rondônia é a agricultura familiar.
porque através da agricultura familiar nós vamos fazer a integração, para onde que nós vamos ter a grande vantagem de trazer a indústria de suíno, de aves, uma indústria do café, ampliar a indústria do leite, outras indústrias do peixe. Então nós dependemos muito da agricultura familiar e essa é a grande vantagem que nós temos em Rondônia e a desvantagem que o Mato Grosso tem, porque eles têm muito mega produtor, só mais produtores grandes. Então, o que falta para o nosso estado de Rondônia? Essa é a grande pergunta. Falta vergonha na cara e o Brasil e o estado de Rondônia se conscientizar e nós fazermos essa regularização fundiária. Eu sei que o nosso programa também já... Só fazer Tem mais uma pergunta? Não, só as polêmicas que estão surgindo agora, eu queria já saber também do senador, principalmente sobre essas pesquisas que a gente está vendo, e muitos dos candidatos eleitos estão falando até em fazer CPI da pesquisa, né? Porque realmente é uma baderna é uma vergonha quando se fala em pesquisa eleitoral. Tem um pensamento disso também, senador, de poder recorrer a isso, de fazer alguma coisa também nesse sentido? O Anderson, eu não só vou fazer como eu só estou esperando terminar agora o segundo turno. Se vai dar alguma coisa, eu não sei, não vai, pode não dar nada. Eu vou entrar com as duas campanhas. Em 2018, o Ibope me tirou a eleição, porque eu fui senador nos 51 municípios, só perdi a eleição em Porto Velho. Perdi por 17, 18 mil votos. Nos 51 municípios do interior, o Bagato já era senador em 2018. Aquela instituição podre do Ibope me colocou como oitavo, 2 dias antes da eleição. Aí o que acontece? O oitavo fez 40 mil votos. E eu fiquei em terceiro com 212 mil votos. Essa vez o IPEC, que é a mesma instituição, é dessa mídia da Globo aí, que é um lixo, entendeu? Porque isso não se faz com o ser humano. Eles me tiraram nessa eleição, acredito, com uns 40, 50 mil votos também, porque o eleitor é induzido a votar, ao vez pelo candidato que está em primeiro, está em segundo, me colocaram em quinto colocado, para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, ô Anderson. E o que aconteceu? Eu fiquei em primeiro colocado, então eu ganhei com quase 30 mil votos, em cima do segundo colocado, que foi a candidata lá de Porto Velho, e dizer para você, primeiramente, antes que eu esqueça, quero agradecer muito ao município aqui de Ji-Paraná, que eu tive quase 26 mil votos. Eu tive o dobro, praticamente, pouco mais que o dobro de votos que eu obtive lá em 2018. Então, eu tenho que agradecer, agradeço muito ao município de Ji-Paraná, fiz mais de 11 mil votos acima do segundo colocado, e dizer para você que essas pesquisas realmente têm que mudar e tem que ser feita uma CPI. É vergonhoso o que acontece com essas pesquisas, o que estão fazendo com o presidente, o que fizeram para o governo aqui no Estado e principalmente ao Senado da República. É uma coisa que eu acho que já deveriam ter tomado alguma atitude, porque todo dia é uma pesquisa diferente, pô. Não tem como dar uma diferença. Um está no quarto aqui, na outra o cara está em primeiro. Não tem como dar essa diferença de um bairro para outro, de uma cidade para outra. É muito complicado. Então deve acontecer, acredito que tem muita gente revoltada também com essas pesquisas. Tem gente que nem saiu na pesquisa aí, foi eleito. E o cara agora, eu quero que me explique essas pesquisas, né, que estão falando, que eu nem aparecia. Outro assunto para me terminar, Chico, a gente falou agora da saúde. Eu acho importante demais esse assunto, porque durante a pandemia nós vimos que nós estamos atrasados lá no oeste mesmo. Muitos atrasados quando se fala em saúde pública, principalmente aqui de Paraná, que é a segunda maior cidade. Nós temos hoje, né, o Hospital do Amor, que é voltado às pessoas que têm, né, problema de câncer, mas aquela saúde pública, né, a gente não tem realmente uma saúde pública com equipamentos, né, com equipamentos de ponta, hospitais. Há quantos anos que não fazem um hospital público aqui na nossa região? Então, infelizmente, a gente está bem atrasado. O senhor falou no começo sobre saúde pública, eu queria que reiterasse, até para a gente poder estar sabendo e depois a gente está cobrando também, né? A gente poder cobrar depois, né? Falou que ia fazer e até agora nada. Então, a gente vai estar em cima cobrando, né? Falasse um pouco mais sobre a saúde, quais são os planos, né? A gente sabe que tudo depende também desse segundo turno, a gente sabe que o senhor foi eleito pelo PL, que é, no caso, o 22, a gente sabe, né, de que tem que as coisas darem certo, mas há um pensamento muito interessante para a saúde pública, para realmente arrumar a saúde aqui da nossa cidade também, né, senador?
Eu sei, Chico, que nós não podemos falar aqui, o Chico não, Anderson, eu sei que nós Tudo não podemos tá falar, tranquilo. nós não podemos falar aqui em política, em partidos, mas você tem razão. A grande responsabilidade, nós precisamos estar tudo alinhado aí no PL, no governo federal, Estado e Senado. E já temos a bancada também dos nossos deputados federais, temos a Silvia eleita, o Crisóstomo, temos uma bancada que vai ajudar, tanto lá em Brasília, quanto aqui no Estado, tenho absoluta certeza. E aqui, a grande responsabilidade, aqui na região de Ji-Paraná e Ariquemes, é construir esses 2 hospitais regionais. Entendeu? Tem que fazer um hospital regional aqui em Ji-Paraná e lá também em Ariquemes. Dois hospitais comandados pelo Estado, e da forma que vai ser gerido, tem que ver uma forma que realmente funcione, porque você sabe, o Anderson, e que não é só fazer o hospital, não é só colocar o equipamento, que talvez isso seja até por menores o menor problema. A gente sabe do custo, tudo disso, mas depois tem que fazer ele realmente operacionalizar ele e que dê uma assistência para o público. E quem sofre com isso, quando não tem, é principalmente as pessoas de baixa renda, porque essas pessoas não têm plano de saúde. E para te falar uma verdade, só falando nisso aí, eu tenho quase 300 funcionários diretos. Há uns 10, 12, 15 anos atrás, ô Anderson, eu fiz um plano de saúde para os funcionários, onde eu pago boa parte e eles ajudam a pagar também uma parte, aonde tem assistência tanto para o funcionário quanto para a família, porque a gente sabe que a situação da saúde no estado de Rondônia, principalmente essa questão de hospitais aí, é uma situação caótica. E eu tenho absoluta certeza que o Bagato vai ajudar a contribuir muito com isso lá em Brasília, na condição de senador, e aqui no estado também. E a Silvia já tem o que ela fez? Ela fez 2 hospitais em 4 anos. 4 anos que a Silvia foi deputada federal, ela ajudou na construção de 2 hospitais aí, um em Ji-Paraná e um lá em Porto Velho. Então, eu digo para vocês, se a pessoa quiser fazer, ela faz. E eu tenho certeza que com a Silvia lá, ela tem já experiência disso, sobre a questão da saúde de Rondônia, e ela é uma deputada federal que pode contar com o senador Jaime Bagato lá. Nós temos conversado até com o Henrique Prata, o Henrique Prata me ligou outro dia também, e eu pretendo ajudar muito essa questão da saúde. Não é porque eu venho do agronegócio e vou querer ajudar só o agronegócio, porque sem saúde não tem agronegócio também. É verdade. E a gente sabe muito bem do que é saúde pública, a gente utiliza a saúde pública. Doutor Lincoln Astrê, mandando um abraço aí para o senador, diz assim, boa tarde, parabéns pela entrevista com o senador da direita. Ah, Deus, pátria, família, liberdade. Que Deus ilumine o senador Jaime, a gente tem a agradecer ao senhor, obrigado pela visita. Acho que se ficou alguma coisa aí que não perguntamos que o senhor queira dizer, fica à vontade aí para a gente estar encerrando. Obrigado Chico, obrigado Anderson. Eu quero mandar um abraço a todo o povo aqui de Paraná, ao deputado estadual Afonso, ao Ninho, ao Laerte, em nome dos empresários, aí o Pedrinho da Rical, o Tião da Pemasa, Mourão, o Adalberto, muito amigo meu da Casa da Lavoura, ao Carlos lá da Gráfica, ao Hugo também da Vitassal, um abraço aí representando a todos os pecuaristas aí aqui de Ji-Paraná, região, e dizer para vocês o seguinte, eu preciso e tenho uma missão. Eu não vivo da política, não sou político de carreira, não levei nenhum parente meu para a política, e dizer para vocês, talvez seja o único senador que apresentou quem são realmente seus suplentes. Eu coloquei, inclusive, numa camisa, que estava aí com os formiguinhas na rua, o meu suplente, um é o pastor Valadares, da Igreja Evangélica da Madureira, o outro era o Jeff Rover, os 2 suplentes lá de Porto Velho. Por isso que eu intensifiquei também a eleição lá em Porto Velho, onde eu obtive quase 71 mil votos lá em Porto Velho. Mas eu sempre tive certeza, Chico, que o interior eu ganharia a eleição. Nos 51 municípios, o Bagato nunca teve dúvida que seria o senador. Agora havia uma dúvida em Porto Velho.
mas com o bom Deus, olha, primeira coisa eu agradeço a Deus, sou um homem muito cristão, por isso que Deus me abençoou e me colocou na condição de senador da República. Eu tinha quase que certeza que Deus ia me ajudar e me colocar como senador da República para ajudar o Estado de Rondônia, ajudar o Brasil, os 52 municípios do Estado. E quero dizer para vocês, meu muito obrigado, obrigado mesmo aos 52 municípios do Estado de Rondônia por essa expressa votação que eu obtive de 293.488 votos, praticamente 30 mil votos na frente do segundo candidato. E agora eu tenho uma missão de ajudar o nosso Estado de Rondônia, do qual eu vi o nascimento de 50 municípios dos 52. E quero só para terminar dizer uma coisa, muito pouca gente sabe que o município de Vilhena, de Pimenta Bueno, de Cacoal, de Ji-Paraná e Ariquemes são da mesma semana e no mesmo mês que foram emancipados pelo Ernesto Geisel, que era o presidente da República na época, porque então Rondônia era um território. Então, eu acompanhei o nascimento de 52 municípios do estado, 50 municípios, só não Guajará e Porto Velho. Então, o Bagatoli tem conhecimento do estado de Rondônia e tem a obrigação de dar uma retribuição por aquilo que Deus nos abençoou, a mim e a minha família, nesses quase 50 anos de Rondônia. Um grande abraço, obrigado, Chico, obrigado, Anderson, obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando, a todos os telespectadores, aqui de Ji-Paraná, aqui próximo de Médici, também de Ouro Preto, Nova Londrina, Nova Colina. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e volto a dizer, é Deus, pátria, família e liberdade. Um grande abraço. Obrigado, senador. Está aí o senador eleito, Jaime Bagatoli. É bacana, expectativa boa, né? Mandar um abraço lá pro Aldalberto. E o Alberto, o senador falou que é para você fazer um contrato aqui, tá? Aí dos aqui grandes. na TV. Eu me livre, ninguém aguenta, não.